Por que você precisa conhecer o estoicismo? Fala aí galera, beleza? Falar aqui hoje de um tema que o pessoal solicitou no Stories, que é o estoicismo, uma filosofia muito antiga que eu adoro estudar, eu conheço ainda pouco perto do que eu gostaria, mas vale muito a pena. O estoicismo surgiu na Grécia Antiga, na época dos filósofos, com nomes como Zeno e Cleantes e muitos outros. O estoicismo, ele acredita que a gente tem que viver de acordo com a realidade. Então a vida pode muitas vezes ser dura, ela pode trazer dor, sofrimento, e essa filosofia nos convida a viver em paz com esse fato da vida, de que vai ter gente morrendo à nossa volta, que vai ter doença, que vai ter coisas acontecendo, inevitavelmente, em algum momento, sempre vai acontecer. Então o estoicismo diz que a morte é inevitável e os obstáculos que aparecem são oportunidades para a gente crescer, que não necessariamente o que é mais fácil ou o que é mais prazeroso é o que vai fazer a gente crescer e ser melhor para a nossa vida. Uma sabedoria que o estoicismo sempre nos convida a fazer é separar as coisas da nossa vida que a gente não tem controle, tipo, o tempo, será que vai chover? Será que eu vou pirar em cima disso? Das coisas que a gente sim tem controle. Então, será que os outros vão ser legais comigo? Você não sabe, você não controla isso, mas qual vai ser a minha reação? Como é que internamente o meu mundo interno vai reagir a isso? Eu vou ficar deprimido, eu vou ficar agressivo, ou eu vou respirar, ter tranquilidade e viver de uma forma humilde, justa, correta e assim buscar uma plenitude, né? A palavra felicidade é uma palavra muito carregada hoje em dia, mas uma plenitude, um equilíbrio. É isso que o estoicismo nos traz. Nesse sentido, me lembra em algumas pontes com o budismo. Tem suas diferenças, mas essa questão de uma vida equilibrada, da paz interior, é bem legal. Depois dos gregos vieram os estoicos romanos, como por exemplo Sêneca e Cícero, que são até mais acessíveis. Eu gosto muito de ler Sêneca, por exemplo. Ele tem muitas frases de efeito. Se você for na internet e colocar lá frases de Sêneca, você vai ver, são muito legais, usadas até hoje no pessoal de autoajuda, mas você tem que entender a filosofia como um todo e não ficar só pensando frases. E por fim veio Marco Aurélio, que esse vale a pena eu me deter um pouco mais, porque ele era simplesmente um filósofo estoico genial, mas também, ao contrário dos outros, que era só filósofo, que ficava lá estudando, lá nos grupinhos, ele era o homem mais poderoso do mundo à sua época. Ele era simplesmente o imperador romano. Então, se você viu o filme Gladiador, você lembra lá no início, tinha um velhinho e tal, que é óbvio que é fantasia, o jeito que eles mostram, mas era o Marco Aurélio, o imperador filósofo. E as pessoas ao seu tempo já se admiravam, porque o poder a gente sabe que corrompe. Então, pensa em Nero, em Calígula, em tantos tiranos, tantas pessoas que se olhava torto, o cara mandava cortar o pescoço, violentos, agressivos. E Marco Aurélio era considerado um imperador extremamente humilde. Ele tinha consciência da corrupção que o poder faz na cabeça dele, então ele ajudava todo mundo. Durante o reinado dele veio uma das maiores pandemias de todos os tempos, que era a praga antonina, estava matando todo mundo à sua volta, a galera falando para o imperador sair de Roma, se refugiar, ele ficou lá com o povo, inclusive doou boa parte da fortuna pessoal do imperador para ajudar a reconstrução de Roma, ajudar as famílias que tinham perdido pessoas por causa da praga, então muito humilde, e ele foi escrevendo ao longo das campanhas dele um livro, que na verdade nem é muito livro, o nome é Memórias do Marco Aurélio, que vale muito a pena, você tem na internet de graça, pode baixar, tem em áudio também, e tem os resumos de meia hora, de 40 minutos, que é um negócio grande. Mas é impressionante você pensar que o imperador romano, com todo o poder, tinha aquele nível de sabedoria e humildade. Eu vou tomar a liberdade aqui de ler para vocês um trechinho do Marco Aurélio. Pensem na sabedoria desse cara, os conhecimentos práticos até hoje, palavras do imperador romano Marco Aurélio. Quando você receber críticas ou for maltratado por alguém, existem duas possibilidades. Ou essa pessoa está certa, e nesse caso, você não tem o direito de reclamar, que a pessoa está certa. Olha só o cara. Ou então, ela está errada. E nesse caso, a pessoa cometeu um engano. Ou então está mal informada. Tente se lembrar de quantos erros você já cometeu na sua vida. E tenha compaixão por essa pessoa. Com certeza, tente apontar onde a pessoa se enganou. Mas faça isso com afeto, em particular, sem plateia em volta e sem rancor no seu coração. Se isso não funcionar, ou seja, se você não convencer a pessoa, pergunte a si mesmo quais qualidades a natureza te deu para contrabalançar o defeito da maldade dessa pessoa. Para combater a maldade, a natureza te deu bondade, te deu paciência. São muito raras as pessoas que conseguem reagir com maldade seguidamente se você mostrar continuamente bondade com elas. É verdade isso, né, pessoal? É muito difícil. Se você é realmente bom e justo com a pessoa o tempo inteiro, demonstra bondade o tempo todo, são raras as pessoas que demonstram maldade. Diga a si mesmo, não importa o que os outros façam ou digam, a minha tarefa é fazer o certo. Se você confiar numa pessoa traiçoeira, jogue a culpa em si mesmo. Reconheça que pessoas traiçoeiras ou mesmo perversas existem no mundo. Esperar nunca encontrar essas pessoas é burrice. Respira e diga para si mesmo: eu encontrei uma dessas pessoas. Isso é esperado. Pessoas perversas só te afetam de verdade se elas corromperem quem você é e fizerem você ser perverso também. A sua tarefa é ser bom. Demais, né, pessoal? Isso aqui é o chefe do Império Romano, o maior império de todos os tempos, com todo o poder na mão, podendo fazer o que ele quiser, apontar para 10 pessoas e falar, corta a cabeça desses caras agora, porque eu não fui com a cara deles,
e o cara se policiando, se domando, sendo bom com todo mundo, sendo justo com todo mundo, humilde. Muito, muito legal. Isso aqui é o Marco Aurélio, imperador romano, filósofo do estoicismo. Recomendo bastante vocês verem Meditações de Marco Aurélio. E se quiser uma pegada mais moderna, você tem o Ryan Holiday, o autor do Ego é o Inimigo, autor de um catálogo de filósofos estoicos. Ele tem o Daily Stoic, que passa todos os dias ensinamentos estoicos. Esse é o Ryan Holiday. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Coloca nos comentários se você já teve algum contato com o estoicismo e se interessou pelo conteúdo. Por hoje é só. Valeu!